Olá! Já parou para pensar se essa nossa realidade, sabe, se ela é na verdade uma simulação? Tipo, um programa de computador super avançado. Parece coisa de filme, né? Tipo Matrix. E tem gente famosa, como o Elon Musk, que levanta essa bola. Mas olha, essa ideia não é de hoje. Ela tem raízes lá na filosofia antiga, lembra? Platão falando da natureza da realidade. E hoje ela meio que encontra eco na física moderna. Então, a nossa ideia aqui é fazer uma análise mais a fundo dessa hipótese, sabe? Explorar o que a gente recebeu, desde a filosofia até, sei lá, física quântica, passando pela computação. Vamos começar pela filosofia, então. Lá no século XVIII, tinha o bispo Berkeley. Ele dizia que o mundo existe basicamente como percepção na nossa mente. Ser é ser percebido, algo assim. Exato. Uma ideia bem radical para a época, né? Chegou a desafiar o próprio Newton sobre espaço e tempo absolutos, meio que antecipando a relatividade, de certa forma. Total. E aí, pulando bastante no tempo, para 2003, tem o Nick Bostrom. O argumento dele é mais lógico, né? Se civilizações no futuro puderem criar simulações super realistas dos seus antepassados, As chamadas simulações de ancestrais. isso. E se eles tiverem interesse em fazer isso, então a chance de nós já estarmos numa simulação é bem alta. Ele coloca três cenários, basicamente. Ou a gente se extingue antes de conseguir fazer isso, Uhum. ou as civilizações futuras perdem o interesse em simular o passado, talvez por questões éticas, sei lá, Ou a terceira opção. ou nós somos os simulados. É um argumento forte porque ele não depende de achar uma falha no sistema, né? É pura probabilidade lógica. É verdade. E o curioso é que a física moderna traz umas coisas que, no mínimo, conversam com essa ideia. Sim, sim. Por exemplo, a física da informação. O Melvin Vopsen tem trabalhado nisso. A proposta dele é mais radical do que parece. Não é só que a gente pode descrever o universo com informação. Ele sugere que o universo é, fundamentalmente, informação. A realidade seria tipo assim, os bits e bytes por baixo de tudo. Uau! E ele fala de uma segunda lei da infodinâmica, né? Que a entropia da informação diminui. Exatamente. O que é o contrário da segunda lei da termodinâmica, onde a entropia, a desordem, sempre aumenta. Na infodinâmica dele, a informação tenderia a se organizar, a minimizar. E isso explicaria, tipo, a simetria que a gente vê em tudo, borboletas, cristais. Seria um jeito de economizar dados na simulação, uma otimização. Essa é a ideia. A simetria seria uma forma de compactar a informação necessária para descrever as coisas. É bem provocador. E, bom, se a realidade é processamento de informação, talvez existam limites, né? Como num computador. Limites, tipo artefatos do hardware por trás de tudo. Isso. Por exemplo, será que a velocidade da luz, esse limite universal, não seria o limite de processamento da simulação? Faz sentido. E a escala de Planck, aquele comprimento mínimo, o tempo mínimo, seria a resolução do universo, tipo os pixels numa tela? Poderia ser. Um sinal de que a realidade não é contínua, infinitamente divisível, mas tem um grão fundamental. Algo que a gente esperaria num sistema digital, computado. E isso nos joga direto nas esquisitices da física quântica, né? Com certeza. A quântica é cheia de fenômenos que parecem contraintuitivos, para dizer o mínimo. Pega a superposição. Uma partícula que está em vários lugares ou estados ao mesmo tempo, até você medir. O gato de Schrödinger, né? Vivo e morto ao mesmo tempo até alguém olhar. Exato. E o emaranhamento? Aquela ação fantasmagórica à distância que o Einstein achava tão bizarra. Duas partículas conectadas, não importa a distância. Mede uma, a outra sabe instantaneamente, mais rápido que a luz. Como? Pois é, seria um bug da simulação, ou uma otimização do código. Talvez a simulação só calcule o estado quando necessário, quando alguém mede. Essa parte do observador mudando a realidade sempre me deixou, assim, muito intrigada. Parece que o universo espera a gente para se decidir. E o papel do observador é crucial mesmo. O Thomas Campbell até sugere experimentos para testar se a consciência, a observação em si, afeta os resultados de um jeito que a física atual não consegue explicar. E isso leva à questão da própria consciência, né? Por que a gente tem consciência? Boa pergunta. Ela consome muita energia, é difícil justificar só pela evolução biológica.
Seria ela uma interface para a gente viver a experiência? Ou, quem sabe, o produto que a gente gera para quem está rodando a simulação? E tem a ideia da independência do substrato. Quer dizer, a mente precisa mesmo de um cérebro de carne e osso, de carbono? Ou poderia rodar em silício, num supercomputador? O Bostrom acha que sim. Simular cérebros seria o grande desafio computacional. Os números são absurdos, né? Algo como 10 elevado a 33, a 36 operações por cérebro. Exato. É um poder de cálculo imenso, mas a gente já vê um gostinho disso com a realidade virtual hoje em dia. É verdade, a VR já consegue enganar nossos sentidos, criar experiências super imersivas, aquela sensação de gravidade numa montanha-russa virtual. Mostra como a linha entre o real e o simulado pode ficar tênue. Então, resumindo um pouco, essa ideia da simulação não é só ficção científica. É um debate sério na filosofia com argumentos lógicos como o do Bostrom. E também um campo de investigação científica, olhando para a natureza fundamental da realidade, seja como informação, como Vobson sugere, ou pelas lentes da quântica. O problema maior, claro, é como testar isso. Como a gente diferencia uma lei física fundamental de uma regra do código da simulação? Qualquer prova que a gente achasse poderia ser só mais uma parte do programa, né? Um paradoxo. Exatamente. É um desafio em tanto. Mas a discussão toda força a gente a questionar o que é real, né? E para deixar uma reflexão final, se a física já nos diz que a matéria no nível mais básico não é sólida, é mais energia, probabilidade, e que a gente nunca toca realmente em nada por causa da repulsão dos elétrons, então talvez a questão não seja se a gente vive numa ilusão, mas sim qual é a natureza dessa ilusão. Fica aí para pensar. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.